Centro a Mil, uma grande e inédita ação de vendas do comércio do centro de Campos. A cada R$40 em compras, você ganha um cupom para concorrer. São R$1.000 em vales compra todos os dias. Centro a Mil, até 6 de setembro. Regulamento no site centroamil.com.br. Apoio Cicobi Fluminense, Ver TV e Record TV. Uma campanha Sindi Varejo, Carjopa, ASIC e CDL Campos. São 7h44, estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, e o nosso convidado de hoje, o juiz Glaucenir de Oliveira, e vamos conversar um pouquinho, doutor, sobre, primeiro, uma situação nacional, né, falar um pouco da política nacional e também da criminalidade, né? Vamos começar então pela criminalidade, que não só incomoda o município de Campos, que é considerado um dos municípios mais violentos. A gente não sente muito isso morando na cidade. É curioso isso, mas existe realmente um índice de criminalidade muito grande, e a gente vê todo dia nos jornais. Hoje, por exemplo, tem 2 notícias sobre isso, claras. No jornal de ontem 2, no outro 2, então são 4, 6, 7, 20 na semana. E como isso afeta o judiciário, e como o senhor acha que pode, como que é possível, por exemplo, minimizar isso? Qual a sua opinião em relação a essa situação toda? Veja bem, a criminalidade não só em Campos, mas no Brasil inteiro, ela está muito grande e crescente. É uma linha crescente. Parece que criminosos aparecem em crescimento de progressão geométrica, não aritmética. Da multiplicação, não soma, né? Eu costumo até dizer que no meu trabalho, e eu sou muito rigoroso, eu enxugo o gelo. E quanto mais eu condeno criminosos, logicamente com o devido processo legal, mais aparecem. Então é uma situação que parece que não acaba nunca, é um trabalho que parece que não dá resultado. Ele dá, mas parece que não dá. Isso tem muito a ver hoje com o protecionismo da lei penal. A lei penal hoje brasileira, ela é muito paternalista, ela é muito leniente, ela é muito pró-bandido. Me desculpe aqueles que são contra, mas essa é a realidade. Isso é fruto de uma coisa que nós chamamos de garantismo penal, ou garantismo monocular negativo. É assim, a visão das garantias é apenas por um lado, pelo lado do criminoso, com essa história dos direitos humanos. Os direitos humanos no Brasil se resumem à defesa de direitos de criminosos, porque vítimas e seus familiares não têm direitos, não têm proteção dos direitos humanos. Com o passar dos anos, principalmente infelizmente, ou por coincidência, no governo do PT para cá, uns 14, 15 anos para cá, a legislação penal brasileira foi afrouxada. Foram garantidos muitos direitos para os bandidos. Uma série de mudanças legislativas que favoreceram a criminalidade, inclusive no que diz respeito ao cumprimento de pena. Nós temos hoje, para tentar falar de uma forma clara, para que o leigo, né, o espectador aí, entenda, o ouvinte entenda, é possível hoje condenar um traficante de drogas, pego em flagrante, com cocaína, com crack, com balança de precisão, e etc., a uma pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, garantindo-se a ele o regime aberto e transformando esta pena privativa de liberdade, que já é muito baixa, em pena restritiva de direito como prestação de serviço à comunidade. Porque a lei garantiu isso e porque um julgamento do Supremo Tribunal Federal entendeu desta forma. Entendeu que a parte da Constituição Federal que dispõe que o tráfico de drogas é equiparado a crime hediondo, e mesmo sendo crime hediondo, pelo outro princípio constitucional, que é o da individualização da pena, não pode restringir a progressão de regime, que não se pode vedar a concessão do regime aberto, que não se pode vedar a conversão dessa pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. O STF entendeu dessa forma e passou-se, então, a aplicar.
Há uma grande gama de juízes hoje pelo Brasil que são garantistas e não têm a mão pesada como eu e concedem isso. Inclusive no STF. Né? Exatamente. Para você ter uma ideia, a pessoa que pratica hoje um furto, por exemplo, de um furto mediante escalada, ele pula o muro da sua casa, um muro lá de 1,5 m, furta a bicicleta que está na sua garagem e vai embora. Ele vai pegar uma pena mínima de 2 anos. O traficante de drogas, de crack, de cocaína, ele pode pegar 1 ano e 8 meses com regime aberto e sair para prestar serviço à comunidade. Aí eu, particularmente, como juiz, pergunto, eu vou colocar um traficante de drogas de uma facção criminosa para cumprir uma prestação de serviço à comunidade aonde? No colégio, no hospital, no asilo? Para ele introduzir drogas lá, porque é isso que acontece, que a grande maioria é reincidente. Às vezes eu condeno um regime fechado, minhas penas são altas, eles conseguem algum benefício mediante recurso, e logo em seguida, pouco tempo depois, está na rua traficando novamente e volta. Quando eu vou abrir uma audiência, eu me deparo com ele. Você já esteve aqui. Ah, já, excelência, só me condenou. Eu falei, eu olho lá a faca, eu condenei por tráfico de drogas, condenei, por exemplo, a 8 anos, 10 anos, e foi diminuída para 1 ano e 8 meses, deu regime aberto. Ele voltou. Ele é reincidente tanto do crime como é reincidente de juiz, eu brinco. Essa é a legislação penal que nós temos hoje no Brasil. Eu vi uma comparação que foi publicada nas redes sociais, virou um meme, como a gente chama, né, no Face, da diferença, por exemplo, no Brasil, criminoso, condenado, cadeia. Não, no país que eles se referiam lá, criminoso é condenado, vai para a cadeia. No Brasil, criminoso é condenado, aí está solto, vai para a segunda instância, está solto, vai para a terceira instância, vai condenar, tem embargo de não sei o quê, embargo disso, não sei o quê, e vai. Aí no final vai assim, prescreve a pena, está solto. Acontece muito. Né? E certas acusações, certos comentários que a gente vê, por exemplo, hoje, de certos processos que chegam no STF e que um juiz, um daqueles ministros, pede uma vista e engaveta, e aquilo fica anos e anos e anos, quando vai ver já está prescrito realmente e nada acontece, principalmente quando é político, né? Isso é complicado. Isso tem acontecido, a gente tem visto. Muito. Né? Isso é um descrédito para a justiça, né? Infelizmente nós temos, no Brasil nós temos recursos demais. A lei processual, tanto penal quanto civil, ela cria uma gama de recursos enorme. É embargo dos embargos, agravo do embargo do agravo, e por aí vai. E o processo parece que nunca termina. Isso é péssimo para o juiz que está trabalhando, que ele não vê o processo dele terminar. Isso é péssimo para as partes que estão envolvidas, que querem a finalização do seu processo. E é péssimo para a sociedade, porque a sociedade acaba não crendo no trabalho da justiça. Mas há que se entender que, nesse ponto, não é culpa da justiça, não é culpa do juiz. É culpa da legislação existente, a legislação processual, que não é feita por nós juízes, infelizmente. Pois é, feita por um Congresso. Né? Nessas leis, eles fazem, o governo cria uma comissão de reforma do Código de Processo Penal, do Código de Processo Civil. Essa comissão, via de regra, é integrada por juristas, escritores, mas falta aqueles que lidam com a realidade, como eu, por exemplo. Eu tenho 23 anos de magistratura criminal. Sou eu que tomo o depoimento da vítima, das testemunhas, sou eu que interrogo o réu, sou eu que vejo a mãe de uma vítima chorar na minha frente. Eu que lido ali, é pululante comigo, aquele calor ali latente entre o juiz, o réu, a vítima. Sou eu que lido com a realidade da sociedade, sou eu que estou junto da sociedade. A sociedade tem acesso a mim, não tem acesso a outros julgadores lá de cima. Então sou eu que lido com a realidade. É necessário que essas comissões sejam integradas por pessoas que lidam dia a dia com o processo criminal. Então, essas reformas do Código de Processo têm que levar em conta que o processo, até porque é um princípio constitucional da duração mínima do processo, ou duração razoável do processo. Nós não temos isso, na verdade. Cobram que os juízes façam julgamentos rápidos, mas a legislação impede que esse julgamento e a finalização desse caso seja rápida. Então, o senhor acha que a legislação brasileira ela acaba levando esses processos
Para prescrição? Também. Como eu disse, não só o afrouxamento da legislação penal, quanto o alargamento recursal da legislação processual penal levam a isso. Muitas vezes um juiz criminal faz um trabalho célere, rigoroso, e depois esse trabalho é modificado através de recursos e mais recursos. Eu acho que tem que se diminuir o número de recursos e até unificar procedimentos. Isso dá mais celeridade à justiça. Como o senhor vê, e hoje em dia está muito exposto, o STF está muito exposto hoje em dia. Né? Há 10 anos atrás, nenhum brasileiro sabia o nome, era muito raro, a não ser os advogados. O leigo não, era difícil. O leigo não sabia quem era. Né? A gente brinca aqui, eu brinco muito com a Luísa, a gente sabia de cor a escalação da seleção brasileira. É verdade. E não sabia nem quem era o presidente do Supremo. Hoje em dia a gente não sabe quem joga na seleção brasileira e a gente sabe direitinho quais são os juízes do Supremo. É uma verdade. Né? Mas como o senhor vê, e não é de hoje, desde essa exposição maior vem desde o Mensalão, com o juiz, com o ministro Joaquim Barbosa, e o embate dele, olha, coincidentemente, com o Gilmar Mendes na época. Ele, inclusive, acusando o ministro Gilmar Mendes de ter capangas em Goiás. O senhor não venha com seus capangas. Isso está filmado, isso não é mais segredo. Isso é público. Isso é público. De volta e meia existem conflitos no tribunal e, coincidentemente, quase todos com o Gilmar Mendes. É um negócio impressionante. Eu não quero acusar ninguém, mas o outro dia foi o próprio ministro Fux já se manifestou gravemente contra o Gilmar Mendes, o próprio ministro Barroso. O ministro Barroso, inclusive, disse assim: o senhor é uma mistura de psicopatia com raiva, com bilis, com isso, com aquilo, umas palavras muito fortes. O que o senhor, como juiz, como magistrado, acha que isso reflete em toda a situação legal do país, quer dizer, na credibilidade que o público deve ter nos seus tribunais? O reflexo, evidentemente, é negativo, né? Não se espera de nenhum magistrado, principalmente de corte superior, estamos falando da Suprema Corte, esse tipo de embate, de conduta. Creio que isso deva ser evitado a todo custo. É claro que, vez por outra, existem dissensões, discussões, mas esse tipo de discussão acho que eles deveriam deixar para levar para trás das cortinas, vamos dizer assim, antes ou após o julgamento, em gabinetes, em corredores, não nas sessões públicas, porque inclusive hoje, através da TV Justiça, as sessões são filmadas, são transmitidas ao vivo, inclusive, e a toda a população tem acesso. Isso realmente causa um descrédito. E o que é pior, isso repercute para toda a justiça. Chega até mim, no juiz de primeiro grau, porque diz, a justiça assim. Não, acho que tem que separar o joio do trigo. Cada um faz o seu trabalho e verificar quem faz um trabalho X e o trabalho Y. Mas, entre eles, principalmente, tem que ser evitado isso. Eu creio que seja uma questão que é muito ideológica entre os ministros da Suprema Corte. Evidentemente, cada um tem a sua ideologia, a sua formação jurídica, a sua formação humana. E é claro que num colegiado você vai ter discussões e até porque, contradições, né, entre um e outro. Né? Até porque, doutor, em nenhuma profissão, em nenhum ambiente em que o homem está vivendo em comunidade e tal, não, é impossível as pessoas serem absolutamente neutras. Isso não existe. Sim. Todo mundo tem o seu iguais, pensando igual. Não, isso é impossível. Isso acontece. É justamente por isso que tem um colegiado e ganha a maioria, porque tem que ter um desempate, justamente por essa mudança de visão. E mesmo não ganhando a maioria, dentro dessa maioria, via de regra, há opiniões contrárias em relação a alguns pontos de um julgamento dentro do STF ou de qualquer outro colegiado, no Tribunal de Justiça, por exemplo. Nós vamos cair também naquilo que se chama hoje, você estava tocando no assunto, da politização do judiciário. Por quê? De uns anos para cá, cerca de uns 14 anos para cá, grandes causas políticas
foram levadas ao conhecimento da Justiça, sobretudo o STF, quando envolve a política nacional, né, Congresso Nacional, governo, né, República. E essa questão política ficou então judicializada. E nós devemos lembrar que, por determinação da Constituição, em obediência à Constituição, alguns cargos da magistratura, como os de ministros do Supremo, principalmente, são por indicação política, indicação do presidente da República. Ele escolhe, dentro dos critérios que a Constituição determina, grande saber jurídico, notável saber jurídico, maior de 35 anos, etc., aquele que ele entende que deve compor a Suprema Corte. Na verdade, se analisar bem a Constituição, não é necessário nem que seja formado em direito, desde que ele tenha notável saber jurídico. Teve um caso do Barata Ribeiro, né, que acabou não sendo aprovado, mas que foi indicado, e não era advogado. Né? O Barata Ribeiro era militar. Né? Ele não foi, mas tinha um notável saber jurídico. Tinha um notável saber jurídico, mas acabou não sendo indicado. Né? Sim. Bom, mas isso a gente tem percebido, porque, na verdade, de juízes mesmo, de função, eu acho que tem o Fux, a Rosa Weber e talvez mais... Somente os dois. Togado, né, de carreira. Somente. Os outros são advogados, atuantes e tal. Tem aqueles que tentaram passar pelos concursos e não conseguiram passar e tal. Não vem ao caso. Mas, por exemplo, essa exposição que se está batendo-se muito na tecla hoje em relação a conversas do juiz com um representante do Ministério Público. Está dizendo aqui do caso do Intercept, o Moro, o Delaniol. Não estou falando da forma com que eles obtiveram as conversas, se foram formas criminosas ou não, isso será analisado. Não cabe a gente, mas alguns advogados, alguns juízes, alguns magistrados dizem que existe sim conversa entre o juiz e o promotor, e que se conversa e se discute quando o caso é muito importante, muito grave, e outros acham que não deve haver essa mistura. E muitos relacionam o caso do Gilmar, por exemplo, que foi gravado conversando com pessoas acusadas de crime. E não, peraí, eu vou dar um jeito. Não, mas reclamando com o Gilmar, não, vou ligar para fulano, principalmente o ex-governador de Minas, Aécio Neves, né? Fala, um ouvinte da rádio pergunta se pode comentar desse processo do Gilmar sobre a história de mala que o ministro Gilmar Mendes teria recebido. Quer dizer, expõe figuras como o ministro Gilmar Mendes. Se está errado ou não cabe a mim julgar Marco Antônio. Né? Quem sou eu? Sou um jornalista. Mas essa coisa toda pesa demais. Veja bem, vamos por partes. Em relação a conversas ou troca de ideias entre juízes, promotores, mas eu vou incluir aí com advogados também, é necessário que se faça esse esclarecimento. Existe, isso é comum. Não é criminoso, não é comum. Às vezes, uma troca de experiência, um juiz já bem mais experiente na carreira, às vezes um promotor e até o advogado de defesa quer trocar uma ideia com o juiz para trilhar um caminho do que seja mais certo, mais adequado, mais conveniente para a defesa ou para a acusação. Isso existe, inclusive, no famoso despacho. O advogado despachar com o juiz. Isso é muito comum. Tem advogados que às vezes reclamam que o juiz não atende pessoalmente para despachar. Eu costumo atender a todos. Tem advogados aí, tem Rafael Crespo aí, outros sabem que eu atendo a todos. Atendo na hora, se não puder, porque eu estiver muito ocupado fazendo uma audiência ou sentenciando, peço para esperar, mas atendo a todos. Para ouvir o que ele tem a me dizer, uma troca de ideias, às vezes o advogado quer sentir do juiz se ele vai conceder ou não uma liberdade, da forma como ele vai pedir a liberdade provisória de um réu, por exemplo. Isso é comum. Isso é muito comum, não há nada de errado nisso. Na verdade, é uma prática corriqueira que os próprios advogados lutam por isso. Tecnicamente, não é o nosso sistema, mas eu acho que deveria ser assim.
Nos Estados Unidos é um pouco diferente. O juiz pode receber, sim, as partes, promotor e advogado. Mas os recebe juntos, os chama juntos. Gosta muito de filmes, pode ver que... Vem até meu gabinete. Os dois. E conversa com os dois. Eu acho mais correto, porque aí você estabelece e observa o princípio constitucional da nossa Constituição brasileira, inclusive, que é o contraditório em ampla defesa. O que você conversa com um, você conversa com o outro na frente um do outro. Mas no Brasil nós temos esse costume, não é estabelecido no Código de Processo Penal, mas é uma praxe, sempre foi assim, não fui eu que criei, isso já existia desde que existe a justiça, de advogados ou também promotores, mas mais advogados procurarem um juiz no seu gabinete para despachar, é o termo. E, na verdade, ele vai trocar uma ideia com o juiz. De forma alguma eu posso aceitar que qualquer magistrado, independente do grau de jurisdição, converse com o réu, seja por telefone ou pessoalmente. O juiz tem que se manter equidistante, de ambas as partes, não só da defesa como da acusação. Aliás, você fez referência a isso no início da nossa conversa. Sim. Até de uma forma, de um conceito diferente, que é quando você defende um criminoso, você evitar muito contato e evitar um envolvimento e se ater aos fatos. Exatamente. O juiz é um princípio da jurisdição que deve ser observado por todo magistrado, eu sempre observei isso, é o da imparcialidade. E a equidistância das partes. Então, tem que manter equidistância tanto da acusação quanto da defesa, do promotor ou do advogado ou do defensor. Vou recebê-los, se me procurarem? Sim, vou recebê-los, vou despachar, vou trocar ideia com eles, mas de uma maneira formal no que concerne ao processo em si, a questões jurídicas do processo. Mais do que isso, eu não estou mantendo a minha imparcialidade, estou errando. Eu estou descumprindo o princípio da imparcialidade. Isso tem que ser observado. Mas o ideal que no Brasil fosse assim, quando um advogado de uma parte, às vezes tem 2 advogados, um de cada parte, isso acontece muito na questão eleitoral. Quando o advogado de uma parte me procura, o certo seria eu determinar que, olha, vou te atender, mas venha com o advogado da outra parte também. Não é a praxe. Eu fiz isso uma vez, sem ser esses 2 últimos pleitos, num pleito em que eu presidi a eleição de Quissamã e Carapebus. Comarca pequena, poucos eleitores, na época, se não salvo engano, 17, 18 mil eleitores por aí, mas que tinha uma briga muito grande porque os royalties, um município pequeno, mas royalties muito altos. E era uma romaria de advogados eleitorais no meu gabinete, um sempre acusando um outro partido, a coligação e tal. Chegou um momento que eu falei, olha, não dá mais. Falei com a minha secretária, a partir de hoje, avise aí. Eu só recebo o advogado de partido ou coligação se vier com o da coligação ao partido contrário. Aí eu estabeleci o contraditório. Parou a romaria. Eu comecei a poder trabalhar, porque parou essa romaria. O certo é isso. Agora, contato com o réu, de forma alguma, o magistrado tem que ter. E o nosso ouvinte, o Maurício Furel Batista, fala, ele cita, né, e a conversa, no caso, Maurício, nós já estamos até conversando sobre isso aqui, eu e o juiz Glaucenir, é sobre a conversa do coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, e do então juiz Sérgio Moro, que estavam todos envolvidos. Quer dizer, na verdade, a força-tarefa da Lava Jato é que tem a função da investigação. Sim. Né? O juiz ele não investiga e provavelmente ele não vai orientar a investigação. Veja bem, a minha opinião pessoal, tá? Não estou no caso, não julgo o caso, não sou do Supremo para analisar isso, mas a minha opinião pessoal. Primeiro, nas conversas que eu vi, realmente não detectei nada demais. Detectei uma troca de ideias, um direcionamento de correção, como se agir, mas não vi nada demais, não vi o juiz ferindo a imparcialidade dele, não vi o juiz conduzindo nada, até porque o juiz não participa de investigação. Como disse, isso aí é comum. Está em voga porque é a Operação Lava Jato, que envolve gente com muito poder político e econômico no Brasil, e eles não estão acostumados a serem processados, investigados e condenados, como a grande maioria está sendo. Então isso cria um rebuliço, cria uma insurgência muito grande. Mas não vi nada demais nas conversas. Segundo ponto, essa divulgação completamente ilícita, não tem validade alguma, não se sabe de onde veio e sequer até hoje foi comprovada a autenticidade dessas conversas que podem, com certeza, ter sido editadas e devem ter sido editadas.
Né? A edição hoje em dia de conversa telemática é uma coisa muito perigosa. Mas não tem voz, né? Não tem conversa de áudio, mas é só escrito. Se edita, né? Mas isso se edita. Muito mais fácil até se editar mas isso o que se está escrito. edita e se usa, às vezes, trechos combinado com outros que vão dar um certo sentido que não é o sentido real. Além da ilegalidade, como que se conseguiu isso? Completamente ilícito. E, infelizmente, eu vi, não vou citar nome aqui por questão de ética e não quero polemizar, mas vi jurista dizer que pode ser aceito, inclusive há pedidos da defesa do presidente Lula lá no STF contra isso, e alguns estão dizendo, não, isso vale, vamos analisar, mas vale como? Porque mesmo a pessoa que disse, eu não vou indicar nomes aqui de forma alguma, mas se debateu, levantou a bandeira de que havia algumas coisas, procedimentos ilícitos, que eu não vi, mas na visão dele, ilícitos na Operação Lava Jato, e que não poderiam ser levados em conta, porque vai contra os interesses dos acusados, políticos e empresários ricos. Então são dois pesos e duas medidas. Vale para beneficiar, mas não vale para prejudicar. Pois é. Isso não existe. A prova ou ela é ilícita ou ela não é. Se ela é ilícita, ela não tem validade nenhuma. A autenticidade não foi demonstrada ainda. E eu creio, inclusive, que há muita coisa por trás disso. Há uma questão aí, que eu não estou investigando isso, não é meu caso, mas há uma questão aí de venda de mandato, de um deputado para colocar outro que é, entre aspas, marido do dono desse site que começou a soltar essas bombas. Tudo isso tem que ser muito bem investigado. Sim. Porque isso atenta contra o Estado Democrático de Direito e contra o Estado de Direito propriamente dito no Brasil. Pode ser até provado que não houve, que não tem, mas tem que ser investigado. Né? Tudo tem que ser investigado. O fato é muito grave. O fato é muito grave. Atenta contra o Estado de Direito brasileiro. Exatamente. Entendeu? Bom, vamos fazer um pequeno intervalo, são 8h10. Voltamos daqui a pouquinho ainda, conversando com o juiz Glaucenir de Oliveira, daqui a pouquinho no Folha no Ar, primeira edição. Chegou o Camarão Select, o primeiro camarão orgânico produzido na nossa cidade. A Fazenda Select é dotada da